Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com a igreja do Senhor. Meus irmãos, eu queria ir com vocês no profeta Miqueias, capítulo 1. Profeta Miqueias, capítulo 1. Vamos fazer como título de introdução, nós iremos ir a alguns versos e capítulos no decorrer da nossa exposição, mas eu quero ficar somente no verso 1 com vocês e deixem as Bíblias abertas, a Bíblia aberta para que a gente possa assim ir nos textos. Vamos ficar em pé, reverenciando a palavra do Senhor. Miqueias capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Amém. Vamos orar. Deus, nós invocamos o teu nome. Suplicamos, Senhor, que teu Espírito abra nosso coração e nossa mente. Concede-nos, Senhor Deus, os passos segundo a tua palavra. Que a aplicação, Senhor, da tua palavra em nosso coração venha transformar nossas vidas. E como a irmã bem disse logo há pouco, saiamos daqui transformados, segundo o teu evangelho, segundo as escrituras. Assim oramos, pedimos o teu benefício em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela vem à igreja. A palavra do Senhor, ela vem à congregação. E é isso que eu quero ver com vocês. O profeta Miqueias, ele está vivendo uma situação de calamidade social e espiritual do seu tempo. A igreja em sua época estava distante do Senhor. Esqueceram da palavra de Deus. E desta maneira o Senhor derrama sobre o seu povo uma disciplina. O Senhor derrama um juízo sobre o seu povo, e aqueles que estão junto do seu povo, que não obedecem ao Senhor, não têm o Senhor em sua vida, não têm a salvação do Senhor, irão receber condenação. Isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece nos nossos dias. Eu quero ver com vocês, primeiro, o profeta, o tempo do profeta, a palavra de Deus, a mensagem profética de julgamento e a palavra profética de salvação. O profeta, quem foi Miqueias? Quem foi este homem? Este é um nome conhecido no Antigo Testamento e há 14 citações no Antigo Testamento de nomes Miqueias. Mas existem duas referências acerca desse profeta na palavra do Senhor, que ele profetizou no século 8, início do século 7. Final do século 8, início do século 7, ele profetizou para Judá, para a região rural. Uma dessas citações está aqui no próprio texto, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Miqueias. E a segunda referência a este profeta está em Jeremias, que profetizou 100 anos depois dele, que disse que ele, através da sua pregação, o rei Ezequias arrependeu-se, através do anúncio da palavra de Deus por meio desse profeta. Jeremias 26, verso 18 e 19. O texto apresenta a personalidade do profeta de duas formas, de duas maneiras. Primeiro, seu significado teológico. O seu nome significa quem é semelhante ao Senhor. Miqueias significa exatamente isso, quem é semelhante a Deus. Seus pais eram um exemplo de dedicação ao Senhor, de obediência a Deus, a ponto de pegar o nome do filho para glorificar o Senhor. Seu nome
é usado no final do livro, capítulo 7, verso 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidades e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? Ele, profeta, por meio do seu nome, apesar de apresentar o julgamento divino, ele também apresenta o Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de salvação. Segundo a cidade que o profeta morava, era Moresete, como diz aí. Moresete era uma aldeia que ficava a 35 quilômetros sudoeste de Jerusalém. Era uma cidade agrícola, era um lugar que estava sofrendo sobre a opressão dos ricos, que subjugava os pobres, que andava em injustiça, que eram errantes diante de Deus e faziam com que o povo perecesse, sofresse. Terceiro, Miqueias exerceu seu ministério profético no mesmo tempo do profeta Isaías. São contemporâneos. Eles profetizaram para a cidade de Judá, que estava separada de Israel depois da morte do filho, depois da morte de Salomão, melhor dizendo. O tempo do profeta. A identidade do profeta ela é importante, mas também o seu contexto. O tempo em que ele viveu, o tempo que o Senhor usou este homem. Quando foi que ele serviu o Senhor? Ele diz, citando os nomes dos reis, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. No verso 1. É costume no Antigo Testamento datar o tempo por meio dos nomes dos reis. E esse período ficou entre 740 e 687 a.C. Isso significa que o seu ministério profético foi de 53 anos. A descrição dos reis aqui listados estão no segundo livro dos reis, capítulo 15, 16, 18 e 20. Nessa época existiam dois grandes problemas em Israel, um externo e outro interno. A preocupação externa era o poder da Assíria que estava crescendo. A mesma Assíria que havia experimentado um avivamento pela pregação do profeta Jonas. Eles arrependeram-se dos seus pecados e voltaram-se para Deus. Depois de tanto tempo, depois de decorrido alguns anos, a Assíria virou uma superpotência do seu tempo, com uma política de recrutar um exército mercenário para invadir nações. Outras nações pagavam tributos altos para eles, que eram influenciados pelos costumes pagãos. O povo de Deus estava sendo envolvido por eles, da mesma forma que muitos de nós nos envolvemos com esse mundo, com costumes pagãos. O povo de Deus estava dessa maneira e por isso que a disciplina do Senhor é certa. Por isso que o juízo do Senhor vem. Era uma crise no reinado de Jotão, Acás e Ezequias. Existiam pequenos grupos que ouviam a palavra de Deus. Aqueles que nós chamamos de remanescentes. Esses sintomas políticos, meus irmãos e militares, eram apenas sintomas de um problema muito maior e muito mais profundo. A condição espiritual e moral do povo de Deus. Esquecendo-se de sua palavra. Como também no Ocidente. Nós abandonamos os fundamentos cristãos. Nós abandonamos a palavra do Senhor. E nós estamos vivendo um período de tempos difíceis, onde parece que a mão de Deus está recolhida. Judá também havia abandonado a herança religiosa, a palavra de Deus, afastando-se o coração do Senhor, dos seus ensinamentos. E diante do abandono da palavra do Senhor, só vai haver corrupções e vícios. É isso que nós herdamos quando esquecemos da palavra de Deus. O profeta Miqueias, ele tem uma preocupação com a santidade do povo de Deus. Em seus dias, os ricos ficavam mais ricos e os pobres ficavam mais pobres. E muitas vezes isso era feito por violência, por injustiça. Miqueias é chamado de o profeta dos pobres, mas ele também foi chamado para chamar o povo ao arrependimento.
E ele principalmente falou para a classe média. Isso está no capítulo 2, verso 2. Veja o que diz. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Existiam também no seu tempo práticas comerciais enganosas. Capítulo 6, verso 10 a 12. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto. Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Verso 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. E também havia, meus irmãos, uma vida familiar esfacelada. Capítulo 7, versos 5 a 6. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Segunda coisa, ou terceira, melhor dizendo, vem a palavra de Deus. O mais importante dessa introdução é o começo do verso 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias. A declaração do profeta precisa nos chamar a atenção e ela chama a atenção. Ele não atribui ao profeta sua mensagem a nenhuma engenhosidade humana. Ele não está dizendo que ele elaborou a mensagem, mas a mensagem ela veio da parte de Deus. Ele nem toma para si o mérito do que ele está anunciando. Mas ele diz que a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor vem aos pastores. A palavra do Senhor vem aos seus mensageiros. E a palavra do Senhor vem à congregação. Vem à igreja. Para que a gente possa viver segundo aquilo que ele tem nos ensinado. É Deus quem toma a iniciativa, meus irmãos, de falar conosco. De falar com seus mensageiros. Miqueias é aqui passivo na ação. É ele quem recebe a mensagem. A mensagem é de autoria divina, como o restante de todas as escrituras, de toda a palavra. Pelo fato de ter vindo a mensagem do Senhor, ela tem autoridade. Ela precisa ser obedecida. Ela precisa ser ouvida, tanto quanto foi no tempo do profeta Miqueias. Hoje também nós precisamos dar atenção a palavra de Deus. Calvino disse, devemos à Escritura a mesma reverência que devemos a Deus, pois ela procedeu exclusivamente dele. A profecia de Miqueias está inserida em toda a Bíblia. Por isso ela é preciosa ao povo de Deus, ela deve ser preciosa a todos nós. Um exemplo disso é a coroação de um rei ou de uma rainha no Reino Unido. O moderador da igreja da Escócia presenteia um monarca com uma palavra, com a Bíblia. E ele tem que professar essas palavras, dizendo o seguinte: a coisa mais preciosa que este mundo proporciona, a coisa mais preciosa que este mundo conhece, a palavra viva de Deus. Toda a Bíblia, onde está inserido a mensagem de Miqueias, veio a nós. Então essa mensagem ela não deve ser esquecida pelo povo de Deus, porque nós temos o costume de pensar que somente os escritos de Cristo, de João, de Mateus, que escreveu a mensagem de Cristo, de Paulo, de Pedro, é que interessa, é que vale para a igreja hoje. Toda a escritura, diz Paulo, é inspirada por Deus. O texto é um texto de juízo, mas também de misericórdia. E por esta razão nós iremos ver a mensagem profética de julgamento da parte de Deus. O verso 1 diz assim: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém.
Samaria era a capital do reino do norte de Israel, que se separou de Jerusalém no reinado de Roboão, filho de Salomão, com 10 das 12 tribos de Israel. Esse reino tem uma história de rebeldia contra o Senhor, o reino do norte. As 10 tribos têm como referência uma desobediência a Deus, com suas idolatrias e abandono da fé. No tempo do profeta, ficaram cativos e Samaria desapareceu da história, gente. Por este motivo, o profeta Miqueias está concentrando em Jerusalém a sua mensagem, a capital do reino do sul, que é Judá, para alertar, dizer que olhe Samaria o que aconteceu com eles. O profeta vê o julgamento de Samaria como um aviso de que Jerusalém precisa correr para Deus em arrependimento, antes que caia o juízo divino. Então Deus está nos dizendo que eu e vocês precisamos olhar para Ele, para a sua mensagem, para os alertas de julgamento, porque senão nós iremos também cair em julgamento. Porque pode haver alguém no meio de nós que ainda não tenha crido na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 9 do capítulo 1. Porque as feridas de Samaria são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Olha o que aconteceu com Samaria. E o que aconteceu com Samaria está chegando às portas de Jerusalém. Está chegando às portas da igreja. Está chegando às portas do povo de Deus. Profetizando dessa forma, Miqueias é visto como um profeta da desgraça. A mensagem dele é sobre a ira de Deus contra o pecado. É tarefa dele, dada por Deus, que ele tinha que transmitir a advertência do Senhor contra o mal, contra o pecado, contra a infidelidade do povo, contra a corrupção. A mensagem do julgamento dada pelo profeta é de suma importância e podemos resumir fazendo 4 perguntas. 4. A primeira delas: Deus espera e reclama algo das pessoas? Deus exige algo de nós? Diante do texto que nós estamos, nós podemos dizer que sim. Deus exige de todos nós. Ele reclama de todos nós. Porque muitas pessoas pensam que Deus não está se importando com nossa conduta, com nossa vida, com nosso comportamento na sociedade. Deus requer e reclama algo de nós, à luz do livro de Miqueias, sim, meus irmãos. Ele reclama. Veja o começo do verso 2, o que diz: escutem todos os povos, prestem atenção às terras e todos os seus moradores. O Senhor Deus é testemunha contra vocês. Depois Deus resume as suas exigências, anunciando para o seu povo. Capítulo 6, verso 8. Veja o que diz. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com seu Deus. Então o Senhor fala contra os ímpios e contra a igreja. Ele adverte. Deus requer santidade do seu povo. Ele requer um temor reverente diante dele. Por isso que ele anuncia julgamentos. Capítulo 1, verso 3 e 5. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Veja o verso 5. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Muitas pessoas leem um texto como esse ou escutam uma pregação nesse texto e diz que não é sobre ela. Quando lemos um texto como esse, ficamos muitas vezes tranquilos, pensando de maneira equivocada que o julgamento é somente contra as pessoas da época do profeta Miqueias.
Esse pensamento está errado, porque se estivermos seguindo o nosso próprio caminho, segundo nosso próprio pensamento, nós iremos receber juízo da parte do Senhor. A segunda pergunta é: o pecado ele deve ser condenado? Falar sobre condenação de pecadores não está muito em voga hoje. Não está na moda. Mas isso não importa. Nós iremos pregar. A nossa sociedade pensa que deve tratar os seus próprios pecados, seus próprios problemas. Porém, o profeta, falando em nome de Deus, mostra claramente que o pecado precisa ser exposto, condenado e repreendido. A nossa sociedade assiste de maneira confortável o mal em sua volta. E muitas vezes nós, como igreja, também olhamos dessa maneira. Parece que o mal que está inserido neste mundo, desde a queda do homem, parece que não importa ao povo de Deus. Parece que estamos olhando para toda corrupção, injustiça e pecado do nosso próprio coração, como se Deus, no final de tudo, pudesse passar a mão. Capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Nem se levantaram, ainda estão ou já estão planejando o mal. A Bíblia declara o julgamento do pecado e nós, como cristãos, devemos falar ao povo que é um caminho de salvação, de perdão, que é Jesus Cristo. Terceira pergunta: quais são os resultados do pecado? O resultado do pecado é uma vida de miséria, é uma vida de desgraça. Vida de pecado é uma vida insatisfatória, desgostosa. Como diz o texto, como mostra claramente o que o profeta está nos dizendo aqui. É Deus quem torna a vida pecaminosa assim, uma miséria, uma desgraça, uma infelicidade, porque o capítulo 6, verso 14 e 15 nos diz o seguinte: veja o que o pecado faz. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. O pecado traz isso: desgraça, infelicidade, insatisfação. Isso vai acontecer também em Jerusalém, se Jerusalém não se arrepender dos seus pecados. Isso vai acontecer com alguns de nós aqui, se não nos arrependermos dos nossos pecados. Porque Paulo disse: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus, o Filho do Altíssimo, disse que as multidões ouvirão no juízo final: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Essa é a mensagem de juízo. Mas diante dessa mensagem de calamidade, de juízo, Deus é um Deus bom. É um Deus que traz uma mensagem profética de salvação. Desse título vem a nossa quarta pergunta. Deus oferece um meio aos pecadores para escapar do julgamento, do juízo final. O evangelho do profeta, ou as boas novas do profeta Miqueias, é que sim, Deus estende a sua misericórdia. Deus oferece por meio do seu Filho aos pecadores perdão, oferecendo uma mensagem de esperança, de salvação contidas aqui nesse livro profético. A mensagem de salvação de Miqueias tem alguns pontos. Em primeiro lugar, ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama todos nós a nos arrependermos, a olharmos para nós mesmos e dizer: eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero uma vida com o Senhor. Eu quero um novo olhar.
uma nova perspectiva, novos pensamentos, nova conduta, e isso só acontecerá em Jesus Cristo. Esta é uma boa notícia de Deus por meio do profeta. Jerusalém pode receber a salvação abandonando seus caminhos e suplicando ao Senhor ajuda. Deus mesmo haverá de levar o seu povo ao arrependimento. Capítulo 2, verso 12. Certamente eu, Deus, ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. O profeta Miqueias iria ver isso acontecer quando o rei Ezequias se arrependeu e orou a Deus para que a cidade fosse liberta. Capítulo 18, capítulo 20, segundo livro dos reis. Porém, o pecado da idolatria estava tão arraigado no coração das pessoas que 100 anos depois Jerusalém foi destruída pela poderosa mão de Deus. Em segundo lugar, a mensagem de salvação do profeta mostra o caráter misericordioso de Deus, que não tem vontade de destruir o seu povo, que ama a menina dos seus olhos, que somos nós. Ele tem alegria de mostrar para nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua fidelidade, a aliança que ele fez conosco. Miqueias termina seu livro mostrando essa graça. Capítulo 7. Verso 18 e 19. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui está uma razão convincente de se buscar a salvação em Deus hoje. Seu caráter não mudou. Ele ainda é cheio de misericórdia. Ele deseja que você abandone seus pecados e volte para Ele por meio de Jesus Cristo. As promessas de Deus não podem ser quebradas, anuladas. Se viermos até Ele buscando perdão, iremos encontrar perdão e disposição dele para dar sua misericórdia e seu amor. Como é que um Deus santo, perfeito, pode perdoar pecadores como nós? A resposta do profeta está no ponto central do livro, no cume do livro, no ponto mais alto do livro, que é a mensagem de salvação. Deus enviará um Salvador para libertar o povo dele do seu próprio julgamento por causa das suas próprias transgressões. Veja o que está escrito no capítulo 5. É o ponto alto do livro do profeta Miqueias. Verso 2, depois verso 4 e 5. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Verso 4 e 5. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Na majestade do seu nome, ou do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. É o que estamos fazendo hoje. Só o início do verso 5. Ele será a nossa paz. Aqui está o Cristo, a promessa de Deus, cumprida nele. Miqueias previu que o futuro Jerusalém seria destruída por conta dos seus pecados. Ela foi através da invasão babilônica. Agora, como estão aquelas comunidades? A resposta do profeta Miqueias é a vinda de um Salvador. O Senhor Jesus Cristo,
que é o bom pastor, que daria como deu a vida pelo seu povo, pelas ovelhas. João 10, verso 15. Israel receberia o Messias, o único Salvador que morreria pelos pecados do seu povo. Ele morreu, mas ele ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O profeta Miqueias fala aos seus adversários sobre o Salvador prometido. Capítulo 7, verso 8, para a gente terminar. Minha inimiga não se alegra a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor é a nossa luz. A despeito da mensagem de julgamento, há salvação. Há perdão. Está contida somente em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Que Ele abençoe o seu povo. Deus, em nome de Cristo, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, Senhor. Salva teu povo, Deus. Tira a idolatria do nosso coração. Não permita que a gente, o povo santo do Senhor, se envolva com a corrupção deste mundo. Liberta-nos pela tua graça, como sempre fizeste no decorrer do tempo. Salva quem ainda não foi salvo. Perdoa quem ainda não recebeu o perdão. Pois só tu, Senhor, pode fazer isso. Que o Senhor seja glorificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.